Olá, que alegria estar aqui mais uma vez falando para vocês. E hoje decidi falar com vocês sobre a vida de um santo jovem, um santo que andava de bicicleta, um santo que usava calça jeans, que usava tênis, um santo jovem, Santo Carlo Acutis. Que alegria nós estamos vivendo por ter um santo nesse milênio, um santo que evangelizava através das redes sociais, e isso é tão gratificante para nós poder participar disso tudo que a igreja está nos proporcionando, né? Então, para vocês saberem um pouquinho da vida de Santo Carlo Acutis, que eu estou gravando esse vídeo hoje. Então, esse santo era apaixonado por videogames, por tecnologia, por internet. Tanto é que ele quis começar a evangelizar através das redes sociais. E ao mesmo tempo que ele era tão jovem que gostava dessas coisas, dessas tecnologias, ele também era muito devoto da Eucaristia. Estamos refletindo sobre a vida de Carlo Acutis, que ele ficou conhecido como o influencer de Deus, um garoto que deixava de jogar videogames para poder servir a Deus, para poder estar perto de Jesus, para poder ir à Santa Missa, ir adorar Jesus. Então, a gente vai ver algumas curiosidades, algumas frases marcantes deste santo do milênio e os milagres que levaram ele à canonização. Carlo Acutis nasceu no dia 3 de maio de 1991. Seus pais, italianos, moravam lá por causa do trabalho, que eles foram morar em Londres. 2 semanas após Carlo Acutis nascer, ele foi batizado. E ainda no seu primeiro ano de vida, a sua família retornou para a Itália e ficou morando em Milão. Desde pequeno, Carlo mostrava sinais de profunda fé e era algo diferente da sua idade. Um bebezinho, uma criancinha, ser tão devoto às coisas de Deus, gostar tanto da presença de Deus. Então, Carlos mostrava todos esses sinais de que era muito devoto. E aos 7 anos ele recebeu uma permissão especial para fazer a sua primeira comunhão. E é algo que aconteceu, que geralmente vai ser uma idade maior, ele conseguiu aos 7 anos já receber essa permissão. Então, a partir daquele momento, Carlo decidiu que jamais passaria um dia sem participar da Santa Missa. Quando por algum motivo ele não conseguia, ele fazia questão de realizar a sua comunhão espiritual. Quando ele não podia ir à igreja, ir à missa, receber a comunhão fisicamente, ele recebia essa comunhão espiritual de casa. E ele tinha uma frase que se tornou mundialmente conhecida. A frase que ele falava muito era que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Olha que coisa mais linda, gente. Aquele jovem, aquela criança, ele já via que a Eucaristia era um caminho para ele chegar ao céu. Era a estrada. Olha que percepção maravilhosa que ele teve, que inspiração, né? E não era apenas frases bonitas que ele fazia, que ele montava, mas era a realidade que ele vivia. Não é uma frase inventada para gerar um impacto. Foi uma frase que ele vivia, porque ele vivia a comunhão diária. Então era a rotina da vida dele. Carlo também realizava pequenos sacrifícios em reparação à falta de amor das pessoas por Jesus. Era comum ele contar para os amigos que ele deixava de comer algo que ele gostava, que ele abria mão de certos confortos para oferecer como gesto de amor a Deus. Então ele fazia penitências. Ele poderia ter algo, comer algo que ele gostava de comer, ele deixava de comer para oferecer aquilo a Deus, oferecer sacrifícios, a renúncia, né? Então, quando ele foi crescendo, ele estudou no Instituto Leone XIII, em Milão, que era uma escola jesuíta, e ele era um adolescente alegre, comunicativo, muito habilidoso com computadores, que era algo que ele gostava,
e desde cedo aprendeu a programar e criar páginas na internet. Sua paixão era usar a tecnologia para evangelizar. E na paróquia, onde ele era catequista, ajudou a desenvolver o site da comunidade. Também criou um layout especial para a oração do Rosário e durante suas férias trabalhou em projetos online ligados aos voluntariados. Gente, que coisa mais linda! Nas suas férias, ao invés dele curtir, querer passear, ele ia fazer serviços voluntários. Ele ia ajudar a servir aos pobres. Era uma coisa mais linda, gente. Como que o Senhor tocava nesse jovem, né? Mas seu maior projeto foi um site que ele catalogou todos os milagres eucarísticos do mundo. Um trabalho de pesquisa, organização, dedicação, que hoje se tornou referência para milhares de católicos e continua disponível na internet. Imagina, um adolescente de 14 para 15 anos poderia estar jogando seus videogames, poderia estar curtindo com os amigos, se distraindo nas redes sociais, e ele escolheu dedicar o seu tempo, parte do seu tempo, né, quando não estava estudando, para poder criar algo para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a fé das pessoas e falar dos milagres eucarísticos. Olha que coisa linda. Apesar da sua inteligência e do seu talento digital, Carlo não deixou que a tecnologia o afastasse de Deus. Pelo contrário, ele repetia sempre: a tristeza é olhar para si mesmo, felicidade é olhar para Deus. E vivia isso no seu dia a dia. Ele ajudava os seus amigos com dificuldades escolares, ele oferecia apoio para os colegas excluídos, ele dividia parte da sua mesada com os pobres e era próximo dos necessitados da vizinhança. Ele gostava de ajudar a gente. Quem tinha necessidade, quem tinha fome, ele levava comida, ele levava alimento. Ele sempre gostou de fazer atos de caridade. Durante as férias de verão, sua família costumava ir a Assis, cidade de São Francisco. Foi lá que Carlo entrou em contato com a espiritualidade franciscana. A alegria, a simplicidade, a contemplação da criação e o amor pelos pobres. Não é coincidência que hoje seu corpo esteja exposto para veneração justamente em Assis, no Santuário do Despojamento. Carlo também tinha frases muito fortes e atuais. Uma delas é: todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Olha que forte isso, gente. Só pode ser revelação do Espírito Santo, não tem outra fonte para criar uma frase dessa, né? Porque todos nós nascemos originais, mas muitos morrem como cópias. Isso é algo que foi o Espírito Santo que revelou para ele, né? Não se conforme em ser uma cópia, seja o original de Deus. Essa frase resume bem a sua mentalidade. Não se deixar levar pela superficialidade da vida, mas viver com autenticidade, a santidade. Tudo que ele revelava para nós é tudo que nós precisamos escutar, gente. Porque era um jovem sendo movido pelo Espírito Santo. E, infelizmente, no ano de 2006, Carlo começou a apresentar sintomas de uma grave doença, foi diagnosticado com uma leucemia fulminante. Sua saúde se deteriorou rapidamente, mas mesmo no hospital ele nunca deixou de pensar nos outros e ofereceu todos os seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. Chegou a dizer: ofereço todos os sofrimentos que devo sofrer pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja, para não ter que ficar no purgatório e poder ir direto para o céu. Essas palavras impressionantes de um jovem de apenas 15 anos. No dia 12 de outubro de 2006, Carlo faleceu, deixando um rastro de fé e esperança. Foi sepultado inicialmente no túmulo da família, mas depois seu corpo foi transferido para Assis, onde permanece até hoje, sendo visitado por milhares de fiéis, né, do mundo inteiro. E a devoção de Carlo cresceu de forma muito rápida. Apenas 5 anos após a sua morte, foi fundada a Associação Amigos de Carlo Acutis, dedicada a promover sua causa de beatificação e canonização. Em 2013 começou o processo oficial e em 2018 Papa Francisco reconheceu suas virtudes heróicas, declarando-o venerável. Mas o que realmente abriu o caminho para sua beatificação foram os milagres atribuídos à sua intercessão. O primeiro milagre aconteceu no Brasil, em Campo Grande, em 2013. Um menino de apenas 4 anos que sofria uma rara anomalia no pâncreas foi curado de uma forma inexplicável após seu avô pedir a intercessão de Carlo. A cura foi tão evidente sem explicação científica que a igreja reconheceu oficialmente o milagre. O segundo milagre aconteceu lá em Florença, na Itália, em 2022, envolvendo a cura de uma jovem que sofria de uma grave doença. Esse fato confirmou ainda mais a fama da santidade do jovem milanês.
Com esses sinais, Carlo Acutis foi beatificado em Assis no dia 10 de outubro de 2020, numa cerimônia que comoveu o mundo. E agora, com o reconhecimento do segundo milagre, o Papa Francisco abriu o caminho à sua canonização, tornando oficialmente santo da Igreja Católica e o primeiro da geração milenar. A vida de Carlo nos mostra que a santidade não é distante da realidade dos jovens. Ele usava calça jeans e tênis, gostava de computador, de jogar videogames, de estar com os amigos, mas fazia tudo isso sem perder o essencial, sua união constante com Deus. Carlo nos lembra que é possível viver a fé no cotidiano, no mundo moderno, sem deixar que as distrações nos afastem do nosso verdadeiro destino, que é o céu. E talvez grande mensagem que ele nos deixou seja esta: não desperdiçar o tempo que temos. Ele dizia que as pessoas correm atrás das coisas passageiras, mas esquecem do essencial. Carlo, mesmo em sua juventude, fez da sua vida um caminho de santidade, mostrando que todos nós somos chamados a ser santos, independente da idade, profissão ou estilo de vida. Por isso, quando pensarmos em Carlo Acutis, lembramos não apenas de um jovem que amava a Eucaristia, mas de um exemplo vivo como a tecnologia pode ser usada para o bem, de como a santidade é possível no mundo moderno e de como a fé transforma vidas. E eu deixo essa pergunta: você está disposto a fazer da sua vida uma autoestrada para o céu, como Carlo Acutis fez? Escreve aí nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião, quero muito saber o que você pensa, o que você já leu sobre esse santo dessa geração, desse milênio. Amém?